E aí, galera, vamos para a nossa primeira aula sobre os ácidos. Eu vou tentar fazer alguns vídeos para a aula não ficar muito extensa, tá? Nós vimos na última aula que os eletrólitos são substâncias que, quando entram em contato com a água, eles liberam íons. Arrhenius, ao perceber isso, ele viu que diversos eletrólitos, quando ele jogava na água, a substância sempre produzia o mesmo cátion. Que cátion era esse? O íon H+, também conhecido como hidrônio. Tá aqui, ó. Então, Arrhenius falou o seguinte: qualquer substância que eu jogue na água e ela libere esse íon H+, ela pertence a uma mesma família de substâncias, que são os chamados ácidos. Então, Arrhenius cria a definição. Ácidos são substâncias que, quando em solução aquosa, ou seja, quando eles são jogados na água, eles sofrem ionização e liberam o íon H+. Toda substância que eu jogar ela na água e ela liberar o íon H+, ela será chamada de ácido. Bom, na prática, gente, toda vez que você olhar para um ácido, ele vai ter uma fórmula geral parecida com essa aqui, ó. HXA, entre parênteses 1. Eu desenhei o parênteses aqui, mas você vai ver que ele é omisso. Ele não aparece porque tem um 1 do lado de fora. Então, por exemplo, de ácido, né? HCl, H2S, HNO3, H2SO4, HClO2, H3PO4. Todos eles são ácidos. Perceba que o parêntese vem em quem não é o hidrogênio. Ó, o 1 do lado de fora, o 1 do lado de fora, o 1 do lado de fora e 1 do lado de fora. Esse parêntese, gente, ele é importante, porque eu escrevi aqui no texto que os ácidos, quando eles caem na água, eles sofrem ionização. E a gente viu numa videoaula para trás aí que a ionização é a quebra da ligação do hidrogênio com alguém que ele está ligado. Então, na hora que eu for ionizar um ácido, eu vou quebrar só a ligação do hidrogênio ao ácido, ao ânion no caso, né? Então, eu quebro a ligação e separo o íon H+. Na prática, eu escrevi aqui uma equação geral de ionização para vocês poderem reproduzi-la. Joguei na água, a ligação do hidrogênio é quebrada, então eu libero o hidrogênio. O que está dentro do parênteses sai todo em conjunto, igual você está vendo aqui. O X que está aqui, ele vai virar a carga do ânion. E o 1 que está do lado de fora do parênteses, que você vai ver que ele não aparece, ele vai ficar subentendido aí na sua cabeça, ele vai virar a carga do hidrogênio. Como o hidrogênio sempre sai mais 1, não existe hidrogênio mais 2 nem mais 3, tá, gente? É sempre hidrogênio mais 1. O 1 que está aqui vai subir para cima do hidrogênio, e aí eu vou ter carga mais 1 nele. Por isso que tem o parêntese 1 do lado de fora. Vamos fazer aqui a ionização do HCl. Primeira coisa, joguei o HCl na água. Eu separo o hidrogênio do resto. A primeira espécie sempre é positiva e a segunda é negativa. O 1 que está aqui debaixo do hidrogênio, gente, você está vendo? Não tem, mas você sabe que existe. Ele vem para cá. E o 1 que está aqui debaixo do cloro, ele vai vir para cima do hidrogênio. Você ionizou o ácido clorídrico, o HCl. Na água ele vira H+Cl-. Por que ele é um ácido? Porque eu joguei essa substância na água e ele produziu quem? O H+, olha lá. Viu? Vamos fazer outra. Joguei H2S na água. Separo o hidrogênio do resto. O primeiro é positivo, o segundo é negativo. O 2 que está aqui, gente, sobe como carga para o S. E o 1 que está debaixo do S sobe como carga para o hidrogênio. Vou balancear a equação. 2 hidrogênios e 1 S. Ok. Agora eu venho aqui, ponho aquoso e ponho aquoso. Tudo bem? Agora olha aqui, ó. O parênteses está aqui. Você só não está vendo ele. Ele está aqui, ó, em volta do SO4. Ó, e o 1 do lado de fora. Então eu vou soltar hidrogênio do SO4. O primeiro fica positivo, o segundo negativo. O 2 que está aqui vem para o SO4, menos 2. E 1 está aqui, vem para o hidrogênio, mais 1. Balanceando, são 2H+,
e um SO4. Tudo aquoso, porque agora está dissolvido na água. Essa substância é um ácido porque ele liberou o H+, em solução aquosa. Olha lá o PO4. Olha o parêntese aqui, gente, ó, com um do lado de fora. Joguei na água. Separo o H+, do PO4 menos. Né? Já botei até o H+1, porque o 1 vem para cá, tá certo? E o 3 vem para cá, ó. São 3 hidrogênios e um PO4. Isso tudo tá aquoso, tá em solução aquosa. Último, para não ficar muito grande. Tem parêntese aqui com um do lado de fora. H+1, que um vai para lá, mais NO3, um daqui vem para cá, menos 1. Aquoso e aquoso. Quer balancear? Balanceia. Vocês repararam que o parêntese ele sempre aparece quando tem mais de um elemento ligado ao hidrogênio? Ó, aqui eu não precisei pôr parêntese, aqui eu não pus parêntese. A gente vai pôr parêntese quando tiver mais de um elemento. E o 1 do lado de fora do parêntese sempre, tá, gente? Olha só. Eu vou pegar esse último aqui para vocês entenderem o porquê do parêntese. A fórmula desse ácido é assim, ó. Ai, errei aqui, gente. Vou fazer uma gambiarra. É assim, ó. Quando esse ácido cai na água, a única ligação que é quebrada é essa, ó. Então, o NO3, ele sai junto. Uma forma de eu te falar que ele sai junto é pôr o parêntese nele. É por isso que a gente põe o parêntese em todas as vezes que tem mais de um elemento. Para mostrar que tanto o P e o O, o N e o O, o S e o O, sai todo mundo junto. A única ligação que é quebrada é a do hidrogênio. Tá bom? Aí, ó, a definição. Substância que é jogada na água libera H+. E essa definição é tão séria que esse cara aqui é chamado de cloreto de hidrogênio. Esse cara aqui é chamado de ácido clorídrico. Por que a mesma substância HCl, aquela é o cloreto de hidrogênio e aquela é o ácido clorídrico? Porque aquela está jogada na água. E ela só vai ser um ácido se ela estiver na presença de água, porque ela vai liberar o íon H+. Então fique atento a isso é muito importante, tá bom? Uma vez que vocês entenderam o que é um ácido, vou falar umas características deles. Os ácidos, pessoal, são corrosivos, todos eles, uns mais, outros menos. Uns mais fortes, outros mais fracos. Uns corroem mais, outros corroem menos. Ah, Gabriel, então os ácidos são perigosos. Não, é. O seu DNA é um ácido, o ácido ribonucleico, desoxirribonucleico. A vitamina C é um ácido, o ácido ascórbico. O vinagre é um ácido, ácido acético. Os ácidos, eles têm poder corrosivo, mas uns corroem muito pouco, outros corroem muito. Os ácidos geralmente têm sabor azedo. Toda substância que você põe na boca tem gosto azedo, é porque é um ácido. Ó, o vinagre é azedo, o limão é azedo, a laranja é azeda, o abacaxi é azedo. Substâncias que têm materiais que têm ácido na sua composição, eles têm o sabor azedo como característica por causa do ácido, tá? Então, às vezes, você está lá numa questão, o cara falou de alguma substância que tem sabor azedo, você já sabe que é ácido. E a gente vai classificar esses ácidos de acordo com as características deles, né? Uma primeira classificação é quanto à presença de oxigênio, é a classificação mais importante. Aqui o meu ácido pode ser chamado de hidrácido, que é quando ele não tem oxigênio na sua estrutura, ou ele pode ser chamado de oxiácidos, que quando ele tem oxigênio na estrutura. E aqui não tem oxigênio na estrutura. Olha as fórmulas de exemplo. HCl, HBr, HI, HF, H2S, HCN. Nenhum deles tem oxigênio. Então, todos eles são hidrácidos. Agora, olha aqui embaixo. HNO3, H2SO4, HClO3, H2CO3, H3PO4. Todos eles têm oxigênio na estrutura. Então, serão chamados de oxiácidos. Então, a primeira classificação é ver se eu tenho hidrácido ou se eu tenho
um oxiácido. Ok, já fiz isso aqui. A segunda classificação é de acordo com o número de hidrogênios que podem virar H+, na fórmula do ácido, que a gente chama de hidrogênio ionizável. Se ele tiver um hidrogênio ionizável, um hidrogênio que pode virar H+, ele é chamado de monoácido ou monoprótico. É tudo junto, tá, gente? Se ele tiver 2 hidrogênios para virar H+, ele é chamado de diácido ou diprótico. 3 hidrogênios, ele é um triácido ou triprótico. 4 hidrogênios, ele é chamado de poliácido ou poliprótico. Só para exemplificar, o que seria um monoácido? Seria o HNO3, que tem um hidrogênio para virar H+. E um diácido, Gabriel, seria o H2S, que tem 2 hidrogênios para virar H+. E um triácido seria o H3PO4, que tem 3 hidrogênios para virar H+. E um poliácido, H4CR2O7, que tem 4 hidrogênios, né? Então daí para frente ele já é considerado o tal do poliácido. Gente, isso aqui é tranquilo. Você vai olhar para a fórmula e vai falar: ele tem tantos hidrogênios, ele é monoácido. Ele tem tantos hidrogênios, diácido. A justificativa para os oxiácidos é: todo hidrogênio que está ligado a oxigênio, ele é ionizável. Então, por exemplo, quando eu falo assim, o H2SO4, ele é o quê? Ele é um diácido. Justifique. Por que ele é diácido? Porque ele tem 2 hidrogênios ligados a oxigênios. E é verdade, ó. Quando eu mostro a fórmula dele para vocês, eu posso falar, ele é um oxiácido? Ele é um oxiácido. Então, esse hidrogênio que está ligado ao oxigênio e esse hidrogênio que está ligado ao oxigênio viram H+. Sacaram? No oxiácido, somente hidrogênios ligados ao oxigênio viram H+. Por que eu estou te falando isso? Para todos os oxiácidos, por exemplo, H3BO3. Gabriel, ele é um quê? Triácido. Justifique ele ser um triácido. Ele é um triácido porque tem 3 hidrogênios ligados a oxigênios. Não precisa desenhar a fórmula, não. Você já vai falar direto. Você só vai ter cuidado, vou fazer até de azul, para você ver que é o cuidado. Cuidado. É o H3PO3. Ele aparece em prova e ele é exceção. Esse cara parece que é um triácido, mas na verdade ele é um diácido. Justifique. Se eu já estou falando que ele é um diácido, dos 3 hidrogênios que ele tem, apenas 2 estão ligados ao oxigênio. E é verdade, a fórmula dele, ó. Então, se perguntar qual hidrogênio aqui vai virar H+, somente esse e somente esse. Por quê? Porque ele está ligado ao oxigênio. Esse hidrogênio que está ligado ao fósforo, ele não sai, ele não vira H+, a água não consegue quebrar essa ligação. Então, por causa desse cara que eu te expliquei essa parte aqui, ó. Então, para qualquer outro oxiácido, por exemplo, aqui, ó, tem quantos? Monoácido, diácido, monoácido, diácido, triácido. Para esse cara aqui, que parece ser triácido, na verdade ele é diácido, porque só 2 dos hidrogênios estão ligados ao oxigênio. Beleza? Essa foi a segunda classificação. E a terceira, ela é a mais fácil e a mais difícil. Por quê? Ela tem 2 pontos de vista. Eu vou ensinar vocês primeiro a classificar do jeito difícil. Depois eu ensino do jeito fácil. Existe um negócio chamado grau de ionização, que a gente representa ele pelo alfa. O que é o grau de ionização? Ele é um indicativo
da porcentagem de moléculas que ionizaram. Como assim, Gabriel? Vamos imaginar, gente, que eu jogo 100 moléculas de um ácido fórmula geral HA na água. Então, eu estou jogando 100 moléculas na água. Ó. Eu sei que os ácidos, quando caem na água, eles ionizam. Então, eu espero um intervalo de tempo e venho aqui e analiso essa solução. Ao analisar, o que eu vejo? 98 moléculas ionizaram. O que quer dizer? Que das 100 moléculas, 98 fizeram isso aqui, ó. Viraram H+, e viraram A-. 2 moléculas não ionizaram. Ou seja, elas permaneceram na forma de HA. Gabriel, como é que eu vou expressar isso aqui para você num número? Você vai fazer para mim o cálculo do alfa. Como é que você vai calcular o alfa? O alfa vai ser o número de moléculas que viraram H+, dividido pelo número de moléculas total de ácido que você colocou, vezes 100. Então, o alfa aqui seria 98 moléculas ionizaram, eu coloquei 100 moléculas dentro do sistema, vezes 100. O alfa está dando 98%. O que indica isso aqui? Que das 100 moléculas que eu joguei, 98% ionizaram. Quando você fizer o cálculo do alfa, né? Vou escrever a fórmula dele aqui de novo. Alfa é o número de H+ sobre o número de HA total vezes 100. O alfa pode dar um número menor do que 5%. Se ele fizer isso, ele está indicando que um ácido é fraco. O que significa que ele é fraco? Ele corrói pouco, ele reage pouco. Ele é um ácido, pessoal, que você pode ingerir ele, porque ele não vai queimar sua boca, não vai queimar sua língua, não vai fazer dano no seu intestino, porque ele libera pouco H+. Quem consome, quem reage, quem corrói no ácido é o H+. Se ele não estiver livre na água, não tem corrosão. Então, um ácido que tem alfa de 5%, menor que 5%, ele é fraco. Agora, se eu tiver um alfa entre 5% e 50%, opa, já é um ácido mais forte. A gente chama ele de moderado. Ok. Agora, o meu alfa deu maior do que 50%, mais da metade das moléculas que eu joguei dentro da situação, elas ionizaram, então, meu irmão, o seu ácido é forte. Sacaram? Essa classificação, ela é importante, mas ela pode ser substituída por aqui, ó. Hidrácidos, a gente vai decorar, e oxiácidos, a gente vai decorar. Para os hidrácidos, quem são os hidrácidos fortes? HCl, HBr e HI, família 7A. Você pode afirmar com certeza que o alfa deles é maior do que 50%. Então, se eu te der na questão, classifique o HCl e justifique, o HCl é forte, o alfa dele é maior do que 50%. Tá perfeito. Quem são os hidrácidos moderados? Só tem um, o HF. O alfa dele fica entre 50% e entre 5%. Ele é o único. E os hidrácidos fracos? Os demais hidrácidos. Gabriel, quer dizer então que se não for esses aqui, tudo o resto é fraco? Exatamente. E para melhorar, ó, HCl é da família 7A, 7A e 7A e o F é 7A. Ou seja, os hidrácidos da família 7A ou são fortes ou são moderados. Qualquer outro é fraco. Ou seja, qualquer outro tem alfa inferior a 5%. Quer um exemplo? O H2S e o HCN. Ok? Agora, se for nos oxiácidos, a gente tem a fórmula do oxiácido, ó, sempre assim.
um elemento, o hidrogênio, um elemento no meio e o oxigênio na beirada. O Y, gente, corresponde ao número de oxigênios. E o X corresponde ao número de hidrogênios. Você vai fazer a conta, número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Esse resultado pode dar 0, pode dar 1, pode dar 2 ou mais que 2. Se o resultado der 0, o seu ácido ele é fraco. Se ele der 1, o ácido é moderado. Se ele der 2 ou mais, o ácido é forte. Exemplo. HClO. Como é que eu classifico esse ácido? Um oxigênio menos um hidrogênio. A conta deu 0. Ele é fraco. HNO2. Como é que eu vou classificar? 2 oxigênios menos um hidrogênio. Isso está dando 1. Esse ácido é moderado. H2SO4. 4 menos 2. Isso está dando 2. Esse ácido é forte. Esse jeito é muito melhor de se classificar do que esse. Mas, por exemplo, ele é forte? Justifique alfa maior do que 50%. Ele é moderado? Justifique alfa entre 5% e 50%. Ele é fraco? Justifique alfa menor do que 5%. Beleza? Gente, para nós terminarmos ácido, falta nomenclatura, mas vai ficar para a próxima aula, porque já tem uma aula bem extensa aí. Tá bom? Um abraço.